Olá! Na unidade de hoje veremos conforto ambiental, ventilação e condicionantes térmicos. As soluções arquitetônicas apropriadas para ventilação, condicionamento térmico e desempenho energético de uma edificação devem ser consideradas ainda em projeto, que é consideravelmente mais fácil que qualquer intervenção posterior. As estratégias de projeto arquitetônico voltadas para o condicionamento térmico vão definir questões de insolação, ventilação e iluminação para um determinado sítio e clima, determinando possíveis variações durante o dia e estações, juntamente com as diferentes respostas de volumetria e de desenhos de fachada. Processo que parte da análise de condições do sol, do vento e da luz ao longo do ano para determinar o papel da edificação em resposta às necessidades do conforto humano. Nós temos um esquema em planta baixa do que seria a ventilação cruzada e em corte da ventilação do sistema de efeito chaminé. A análise do programa vai determinar como o uso e a taxa de ocupação da edificação vão influir, por exemplo, na taxa de produção de calor interno e, consequentemente, as necessidades de aquecimento e resfriamento. A partir daí, o projeto de edificação e aberturas, juntamente com a orientação solar, vão responder pelo desempenho energético do edifício. A carta solar pode ser utilizada para obter a orientação solar durante o ano, além de apontar possíveis interferências como construções, árvores e colinas. Informação relevante, uma vez que o sombreamento pode ser desejável no calor e inconveniente no frio. Esses dados, juntamente com a temperatura, umidade relativa e a velocidade do vento, vão determinar o nível de conforto térmico. Aqui nós temos alguns esquemas do que seria o comportamento do vento de acordo com o terreno. O vento aparece como segundo fator determinante no condicionamento térmico. O instrumento de análise para a frequência, intensidade e orientação dos ventos é a chamada rosa dos ventos. Existem três princípios fundamentais no movimento do ar, que servem para entender os ventos e como se comportam em relação aos elementos naturais e construídos. O primeiro se refere à velocidade do vento, que é menor na superfície do que em partes mais altas. O segundo informa o comportamento do ar, que tende a contornar os obstáculos. E o terceiro, o deslocamento do ar em zonas de baixa e alta pressão. O vento se comporta de forma complexa, variando conforme a forma das edificações, a altura e a distância entre as construções. Aqui nós temos alguns esquemas do comportamento do vento em relação ao corte, que no caso que interfere é a altura das edificações, e em planta baixa. Aqui seria considerado a relação da forma da edificação e da largura, havendo variações na movimentação do ar. O manejo nas condições de vento e sol no projeto é feito através da combinação entre a admissão e ou bloqueio do sol, do vento ou de ambos. Admitir o recurso desejável é mais importante do que bloquear o indesejável, como por exemplo, em clima frio é mais importante admitir o sol do que bloquear o vento. Na maioria das edificações, as taxas e horários de geração de calor interno está vinculado à ocupação de pessoas. As pessoas emitem calor, fato especialmente significativo quando densamente reunidas, assim como a iluminação e os equipamentos presentes no ambiente. As necessidades de esfriamento de uma edificação são acentuadas quando os períodos de ganhos térmicos internos coincidem com o ganho térmico no clima. Exemplo disso são os edifícios de escritórios que apresentam uso intensivo durante a tarde, coincidindo com a intensa radiação em temperaturas internas máximas. Deve-se considerar como edificação a influência e exigências de aquecimento e resfriamento. Sua forma, construção e localização influenciam diretamente no conforto térmico, assim como sua orientação no terreno, áreas expostas ao sol, vidraças e paredes com isolamentos. A nossa dica de hoje termina aqui. Bons estudos!